Contar um pouco da minha história, professor, e o que o senhor concluísse. Então, eu vou contar para vocês como tudo começou. Como vocês estão conhecendo, como tudo começou. Essa história é legal. Então, eu vou falar para vocês o que aconteceu, o que me trouxe até aqui, chegando até vocês, o que é isso. Primeiramente, eu quero falar para vocês que tudo começou quando eu comecei a frequentar a clínica de fisioterapia do hospital universitário, lá que eu fazia a graduação. E quando passava na cabeça daqueles jovens lá como operar de forma melhor as máquinas e os treinadores de marketing que tinham lá, na minha cabeça passava em como fazer uma máquina melhor, um treinador melhor, que pudesse facilitar a vida das pessoas mais ainda. Então, eu conheci o professor Burkelli. Acabei de entrar no computador e conheci o professor Burkelli. E bati lá na USP. Ô professor, eu fiz o mestrado na UFSCar lá, mas não tem bolsa para mim. Eu não consigo estudar, se não tiver bolsa. E eu tenho um andador. E aí a gente fez o andador. Aí no meu mestrado foi um exoesqueleto. E no meu doutorado a gente trabalhou com prótese, outro trabalho. Mas enfim, quando eu estava formado então em engenharia mecânica, eu estava apto a vender a minha primeira invenção, que seria os andadores. Isso em 2012. Só que quando eu fui vender o meu andador, a empresa não ia para frente. Porque quem precisa pagar, quem precisa do andador não pode pagar. E como você vai cobrar de uma pessoa que não pode pagar? Aquilo me gerou uma frustração imensa, porque vocês imaginam, um doutorado, engenharia, investidores, e eu não queria vender o andador, porque as pessoas que precisam não podem pagar. Isso me gerou uma frustração, mas logo da frustração a gente acha a solução. Então foi aí em 2015 que eu criei o meu Blaster. Então em 2015 eu criei uma ferramenta que pudesse agregar fundos para me fazer doação dos andadores. E desde lá eu não parei. Então toda venda que eu faço, eu deixei uma parte para doação. Tudo que vocês compram, uma parte vai para doação. Vocês estão comprando meu curso, uma parte do curso vai para doação. Tá, tudo é para doação de equipamentos para crianças. Por exemplo, a gente tem uma fábrica que fabrica esses andadores aqui. E tem vários tamanhos, tem as bengalinhas, tem vários equipamentos que a gente faz doação. Só doação a gente não comercializa. Tem que pegar os irmãos. Então, meninas, o que acontece? Quando a gente, as doações vão chegar em número de 730 doações desde quando eu comecei tudo. Desde bengala, andador, muleta, a gente vai fazendo as doações, tudo lá na empresa. Então, meninas, hoje a gente vai entregar um andador para a Fabiana, que é uma aluna nossa, que pediu para uma paciente dela. Então a Fabiana mandou uma foto, eu bati a hora na foto e falei assim, eu vou brincar de Jesus, ela vai levantar e andar. E eu vou entregar o andador, ela vai chegar lá e vai mandar um vídeo para vocês. A menina vai levantar e vai andar. Um andador. Esse andador tem pesquisa científica, artigo que comprovou sinergia de cadência e velocidade da marcha. Tem um artigo na desenvolvimento desse trecho. Patentes. Inclusive, o professor acabou de falar que há 2 semanas atrás saiu uma sessão da patente desse andador. Acabei de fazer minha de olhar para você, não sabia, então, a patente do meu andador acabou de sair. A patente demora para sair. Então, meninas, vou passar um pouquinho para o professor, porque mas eu queria, antes de passar para eles, agradecer por vocês fazerem parte disso aqui. Vamos começar com um agradecimento. Porque faz algum tempo que nós estamos tentando explicar coisas difíceis. E essa noite eu recebi toda a explicação. Mas imediatamente eu falei, puxa, se não fosse elas, não teria vindo lá. Lembra que eu falei ontem que só é possível fazer alguma coisa se tiver
Muita gente pensando concentrada naquilo. Aconteceu. Aconteceu a solução de uma dúvida. Pode ser a resposta correta? Não sei ainda. Não sabemos ainda. Mas pode ser. Então, vim agradecer e explicar o que aconteceu. Lembra-se que nós conversamos ontem que existe uma parte difícil de entender, que são aqueles corpos extrafísicos que são coletivos. E tem os corpos outros extrafísicos, incluindo o físico, são individuais. Cada um tem o seu. Cada um administra como quer. Tem boa saúde, tem má saúde. Faz coisas boas, faz o que quer. Livre-arbítrio é para isso. Então, coisas dos corpos individuais, cada um resolve. E nenhum resolve do outro. Põe isso na cabeça, ninguém vai resolver nada para ninguém. Nos corpos coletivos, não tem jeito. Ninguém resolve sozinho. Só por unanimidade. Sempre. Então, coisas que estão nos corpos individuais, se você ficar pensando, estou com um problema, são coisas que você mesmo registrou, que você tem que descer. Quem foi médico, fisioterapeuta, esteticista numa vida passada, tem registro no mental, tem registro no astral, de repente fala, puxa vida, como eu fiquei boa de um instante para outro. Todo profissional assim, nossa, deu um salto quântico. Muito bem. Agora, coisas que estão lá no coletivo, só pode descer com o coletivo. E eles aceitaram a proposta do Renan, que já tem alguns anos. Eles aceitaram a minha vinda aqui para entregar a resposta sobre a origem das faces. É a verdadeira? Vamos ouvir o que eles têm para falar da minha boca. Depois nós decidimos se é ou não. Decidimos ou não, né? Verificamos se é ou não. Para isso, eu precisava de ferramentas, os brinquedinhos, que eu não tinha, não teve dúvida. Primeira coisa que nós fizemos hoje, e na feira. Nós fomos fazer feira. Para começar, a gente não sabia que tinha feira, né, professor? E não sabia que tinha feira. Eu falei, como que eu vou arrumar uma batatinha do tamanho que eu quero e uma cenourinha do tamanho que eu quero? Na feira. Puseram a feira no meu caminho, no nosso caminho. Então eu fui lá na feira e peguei o que eu precisava. Então eu peguei batatinha e cenourinha, tá aqui, ó. Peguei as batatinhas e cenourinhas, das quais eu preciso de uma batatinha e de uma cenourinha e de algo entre eles. Palitinho de dente. Nós estamos num contexto aqui que nós podemos fazer dele o que nós quisermos. Lembra-se? A coreografia, o cenário, a alegria, a tristeza, o que nós quisermos. Nós vamos fazer o cenário porque nos foi permitido uma réplica muito grotesca de como começou a face. Só que eu não sou ele, nem pensar. Eu sou eu. Mas eu sei que eu sou um pedaço dele. Então, uma batatinha, uma cenourinha e um palitinho. O que é isso? Fala, meu Deus do céu, o que é isso?
Vou explicar. Nós vamos imaginar naquele contexto, imagina, concentra, medita e tal. Isso aqui é um encéfalo. Aqui nós temos o cérebro, temos o cerebelo, temos o tronco cerebral. Está aqui o cérebro. Em algum lugar aqui, ó, está a pineal. Daí, existem 12 pares de nervos cranianos, mas existe só um. Natureza que é estranha, mas é sábia. Existe só um que vai além do tronco cerebral. E vai onde? Na medula. Cenourinha, nós vamos achar que é medula. Este aqui é o sistema nervoso central. Encéfalo, cérebro, cerebelo, tronco cerebral, medula. Nervo vago. O único e exclusivo nervo que vai vaguear pelo corpo. Então agora nós temos o sistema nervoso central. Daí o Criador falou: isso pode escapar a qualquer momento. Espera um pouquinho, não pode acontecer isso. Pode desmontar. Então nós vamos fazer o quê? Vamos colocar algo nele que não vai permitir que isso jamais aconteça. Então o que ele fez? 3 camadas de paz. Calma. Era para elas falarem isso. Pronto. Sistema nervoso cerebral com a sua face, que na realidade é tríplice. Meninges. Dura mater para fora, via mater para dentro, aracnoide no meio. Daí, certamente tudo que ele fazia, abençoava, ele colocou na aracnoide, lubrificar tudo. Então aqui nós temos tudo protegido pela fáscia, pelas meninges. Nós vemos aqui, ó, pitotinho aqui na pineal, catequina, engatada lá no sacro. Aqui, ó. Parou aí? Não. O que aconteceu? Esse foi o nascimento da fáscia. Nós falamos ontem para vocês que vocês iam entender. Mas começou a aparecer quem? Todo o sistema nervoso periférico. Fez o sistema nervoso periférico. Vejam vocês. A primeira coisa que foi criada foi a fáscia. A sequência não está correta. Ele criou a fáscia, colocou a batatinha, colocou a cenourinha e colocou o palitinho. Depois, a fáscia, nós somos fáscia. Depois, ele pôs o líquido milagroso dentro da meninge, no aracnoide. Depois, ele fez o quê? Sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, todo mundo já viu uma figura dele.
ele foi a cópia do resto. Tudo copiou o sistema nervoso periférico. Se vocês olharem as figuras anatômicas do sistema nervoso, vocês olham lá na literatura, é tudo, a maioria das vezes, amarelinho ou laranja. Mas daí vocês olham outra figura do sistema arterial. Igualzinho. Vermelho. Sistema venoso. Igualzinho. Azul. Sistema linfático. Igualzinho. Tudo igual. O cara não tem uma muito criativo, não. Eu acho que não. Tudo igual. Não é. É a mesma face. Problemas circulatórios, problemas nervosos, problemas linfáticos, tudo tratado do mesmo jeito. Tudo igual. Isso que foi o início. Então, nesse pequeno exemplo, essa pequena história, está demonstrada que realmente nós somos 3 sistemas. Face, água e neve. É isso aí. Tem mais uma outra coisinha. Essa outra coisinha também tem a forma de agradecimento. Eu queria que vocês entendessem o tamanho da minha gratidão de poder estar aqui. Há anos atrás, eu participei de muitas coletivas. Né? Desse tipo, aulas didáticas, grupos de trabalho, tudo quanto é jeito. Mas não só no físico, no extrafísico também. Eu vou contar uma experiência que nós tivemos, que foi a seguinte. Nós fomos convidados para uma reunião no físico. Depois nós fomos para o extrafísico. Era uma reunião onde nós seríamos agraciados com alguma coisa. Eu não vou entrar em detalhes, né? Cada um de nós, eram umas 5 ou 7 pessoas, foi agraciado. Eu não sei. Cada um recebeu uma rosa vermelha, mas deu um retorno enorme. E eu. Estamos iguais aqui, aliás, eu que era o motivador daquela reunião, mas daí foi explicado para mim que eu teria trabalho. Na realidade, o meu presente seria trabalho. Seria trabalho. E existia alguém perto de mim que eu não conseguia enxergar, mas que fazia um movimento para eu acompanhá-lo. De repente nós estávamos diante de uma porta e eu abri a porta. E eu não via nada com relação a esse ser, ele só fazia assim, vai. Quando eu abri a porta assim, tinha uma roseira maravilhosa, mas carregadinha de rosas vermelhas. As rosas que os outros receberam eram vermelhas. O céu azul maravilhoso, tudo aquilo. Mas quando eu olhei para a roseira, não tinha aquela roseira. Tinha mais outra, tinha mais outra, tinha mais outra. Até o horizonte era só roseira. Aí ele falou para mim, esse é o seu presente.
Mas ele não é seu. É para você cuidar dessas faces. É isso que eu tenho feito até hoje. Ela está sem face, a face está inoperante, tá? Não, aqui ela tá assim, ó. É a atenção que Conjuntivo. é a atenção que tá tendo. Essa já é a girafinha dos meus netos. Tá? Eu vou perguntar para vocês o seguinte: vocês querem entender um pouquinho mais de face? Sim. Ótimo. O Renan cedeu esse espaço, mas ele consultou vocês antes. Eu acho que é importante, porque nesse passeio que nós tivemos hoje de manhã com vocês, eu tive o privilégio de conversar mais com alguém do que com a maioria. Eu senti que todos têm o mesmo vácuo para emendar as coisas. Um vazio que não consegue emendar. Mas é simples. Tudo está dentro da simplicidade. O nosso organismo é super complexo. Para entender o nosso organismo é coisa de doido. Eu estou falando físico. Imaginem. Se vocês quiserem, se tempo houver, nós podemos falar também dos outros. Pode falar, pode. Então, face é algo muito simples de se entender quando você encontra o caminho certinho de chegar até ela, a intelecção dela. Vejam vocês, eu estou falando com vocês por dois motivos técnicos indispensáveis. Um chama-se atrito. Se aqui fosse uma pista de gelo e eu estivesse com os sapatos inadequados, não conseguiria parar em pé. Se não houvesse atrito, ninguém estaria sentado na cadeira, escorrega. Não tem jeito. Não existe atrito zero fundamentalmente, mas existe atrito muito próximo de zero, que é o mancal aerostático, quando você desliza um filme de ar. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque eu tenho face. Tenho face sadia. Porque se a minha face não fosse sadia, ela não estaria me segurando tudo. Desde a pineal até a unha do dedão. Está tudo funcionando certinho. Que nem essa girafinha. Se eu tirar milagrosamente a face dela, uma girafa sem face é uma poça de alguma coisa. Se vocês não tivessem face, vocês seriam uma linda poça de alguma coisa. Assim. Poça de terra, né, professor? Seria terra, né? Poça do que sobra. Mas enfim, essa é a primeira ideia da face. A face é isso. Ou ela está sadia, ou ela está mais ou menos. Aí começam as dores. Aqui não tem dor. Aqui tem dor. Até no momento final. A fáscia provavelmente é uma das últimas coisas que morrem. A morte cerebral termina na criança.
Esse é um dos brinquedinhos. Tem um outro brinquedinho que é esse daqui. Isso aqui todo mundo sabe o que é. Uma sacolinha de batata, de cebola, sacolinha de feira, né? Aí, ó. Para alguns, para a grande maioria, para nós, agora, usando a capacidade que nós temos de juntar um cenário desse, um tema desse, uma imaginação que nós temos, é só imaginar. Nós vamos imaginar então que isso aqui não é uma sacolinha, mas é a face. Quer ver como é que é a face? E é fácil eu demonstrar a face. Isso aqui é aquela figura que tem no livro que vocês conhecem. Isso é fácil. A face nós não enxergamos, é praticamente impossível enxergar toda a face. E é praticamente impossível você desenhar um percurso de face completo. Ela entra em tudo. Ela entra em tudo, penetra tudo. Tudo é fácil. Mas, mesmo, ele disse que nós somos 3 sistemas. Mas quem dizia isso não era um Ben Myers, era a Ida Hoffman, muito tempo atrás. Ele era aluno da Ida Hoffman. E hoje nós fazemos muita coisa que ele indica. Ele é muito bom mesmo. Ele fala que nós somos 3 sistemas. Nós podemos ser 3 sistemas: água, nervo e face. Então, se nós entendermos esses 3 sistemas e a relação entre eles, nós vamos entender muito melhor o que nós estamos podendo fazer profissionalmente. Então, fáscia é algo parecido com isso, é algo envolvente. E é tão envolvente que ele pode adquirir de qualquer forma. Eu trouxe outro brinquedinho aqui, ó. Olhando assim, ninguém sabe o que é. Mas, se nós começarmos a trabalhar, nós vamos ver que é algo parecido. Mole. Tem alguma forma definida, mas no momento em que a face entra na sua fase operacional, ela cria forma, ela dá forma na estrutura. As estruturas de invencibilidade, quando existem partes elásticas e partes rígidas em harmonia, são estruturas do tipo que mantém meu braço no lugar que ele tem que estar. Porque o movimento do meu braço é comandado pelo cérebro. Mas a sustentação do meu braço é por causa das faces. Então ela não ficaria, meu braço não ficaria na posição que eu preciso ficar. Vejam vocês, ó, a fáscia de novo, envolvendo. Se sai a fáscia, imaginando que a vida esteja na fáscia, ela perde a sua forma, ou melhor, ela adquire outras formas. Fáscia tem memória. E ela envolve tudo. Envolve tudo. Quer ver um conceito que provavelmente vocês conhecem, mas não sabem que conhecem? Tenho 3 tubinhos aqui. 3 tubinhos encaixados um dentro do outro. Esses tubinhos são interessantes. Posso usar aqui? Sabe por que eu trouxe esses modelos de tubo? Eu sempre trabalho com esses modelos de tubo para explicar o que nós somos. O que nós somos? O que nós somos? Eu dei a resposta. Não, Marina, minha mão. Nós somos um tubo. Colar da barriga titular.
nós temos vários orifícios. Vamos contar? 2, 4, 6, vamos contar. 7. Mais 2? Dá um 9. Mais 2 dá um 9. Nós temos 9 orifícios. Então, vamos fazer o seguinte, já que eu estou usando o seu espaço, vou pegar um pouquinho aqui, ó. Vamos imaginar que esse seja a Márcia. Então, a Márcia, ela tem uma superfície externa que nós estamos vendo. E tem uma superfície interna que nós não estamos vendo. Mas ela é um todo. Eu posso olhar, deixa eu olhar do lado certo, eu posso olhar através da Márcia. Se nós pudéssemos fechar a Márcia, né? E a face, ela dá conta de tudo. Porque se eu pegar aquela famosa riguinha de feira, e envolver esse vinho, eu vou ter um envolvimento completo na Márcia. Por dentro, só fazer. E mais, a face, ninguém sabe explicar ainda, e não vou me considerar como um explicador do contexto. Se vocês olharem a retina, não dá para ver muito bem, mas ela adquire campos de energia. Todo mundo já ouviu falar de aura. São campos de energia que entra num buraco e sai pelo outro. Ou entra pelo outro buraco e sai pelo outro. Nós somos envoltos em almas, camadas de energia. Todos nós somos assim. É por isso que vocês quiseram me abraçar e eu também quis abraçar vocês. Porque nossos campos de energia são harmônicos, são ressonantes. Ressonam, não tem jeito. Não tem jeito de não fazer o que nós fizemos. Por causa da energia eletromagnética que a face produz. Bom, agora é o passo mais difícil. O passo mais difícil é mostrar para vocês o que acontece com as nossas redes. Olha que interessante. Esse serviço, se você olhar aqui, imediatamente fala, puxa, parece a seção transversal da mórbula. Espermatozoide, quando encontra o óvulo, puff, fecundação. Estando seguindo, duplica, depende de uma bolinha de células. Se você cortar aquela bolinha, eles dão o nome naquele estágio de mórbula, tem uma aparência assim, cheia de bolinhas. Tem um espaço vazio. Daí vira o quê? Quando ela completa a descida pelas trompas, se aloja no útero, estimulação, e o embrião começa a desenvolver nas suas 10 camadas.
3 camadas envolvidas por face. Essas 3 camadas, que nós não vamos entrar aí, que o tempo do Renan é restrito, nós temos algo que nós podemos também usar a imaginação e fazer o quê? Vou imaginar que este é o meu corpo físico. E o corpo físico e o corpo etérico, que é a cópia idêntica do corpo físico, só que não material, nós vamos chamar só desse corpo físico. Luft, corpo das emoções, que envolve o corpo físico. O segundo corpo, o terceiro na realidade, o corpo das emoções, que todo mundo tem dificuldade de saber, ele está aqui, ó. Ele está aqui. Esse é o corpo das emoções. E mais, Luft, corpo mental inferior. Nós estamos aqui acordados, os 3 corpos. Quando nós vamos dormir, o que acontece? Você dorme nos estágios do sono. O que acontece? O mental vai embora, as emoções vão embora, fica o físico, o etérico passeando de tudo. Isso é novidade para vocês? Mas é assim que funciona. Acorda de manhã, Luft. Só que todos eles são envolvidos por faces. O físico, pela redinha de pesca que vocês acabaram de ver. Das emoções, pela redinha de pesca das emoções, que ninguém sabe. Entendeu? Mas eu sei que existe. Sabe por que existe? Eu acredito que existe. Quem quiser acreditar, não vai ficar conhecendo a face do corpo das emoções. E vai ter dificuldade de tratar um problema que se manifesta no físico, que transforma as estruturas físicas, mas que não está no físico, está nas emoções. Então é preciso conhecer a face das emoções. O mesmo setor cético, o mental inferior. Os problemas, as dificuldades, os desarranjos do mental inferior também estão no físico, se manifestam no físico. A recíproca é verdadeira, sim. Se existe um trauma físico, os outros corpos recebem esse trauma, registram, mas ele não passa de 10% em nenhuma vida. Tudo que nós temos aqui, nós que criamos, nós que fazemos, e nós temos que sustentar os nossos desafios. Esse modelito, ele pode ser acoplado ao sistema completo. Saquinho de feira. O que eu tenho aqui? No primeirão, uma bolinha vermelha, a face do físico. Face do físico. Que serve no físico. Já vou adiantando que não vai dar para fazer uma demonstração eficaz por causa da qualidade do modelo. Então aqui está a face do físico.
E essa bolinha vermelha, pineal. Bolinha vermelha é a pineal. Só que aqui eu teria que fazer ao contrário. Vocês me permitem para começar? Porque senão não serve. Eu vou fazer sem servir os tubinhos, tá? Mas enfim, eu vou redirecionar a conversa porque não houve treinamento suficiente nem qualidade do modelo para ficar bem claro. Mas é o seguinte, ó. Aqui estão a fáscia do físico, a fáscia do físico etérico é o mesmo, a fáscia, segunda, a fáscia das emoções e a fáscia do mental inferior. Sobraram 3. O mental superior, o búdico e o ótimo. Com as suas respectivas fáscias, ninguém tem a mínima ideia de como seja. Aqui nós temos uma ideia de como seja. Cada fáscia na sua estrutura, no seu plano, no seu corpo específico. Mental no mental, emoção na emoção, físico no físico. E elas podem, dá para montar, mas vai demorar muito, então não vai dar trabalho. Então nós vamos ficar por enquanto por aqui. Mas a ideia é essa. E o que acontece quando nós dormimos? Nós nos separamos. Aonde vamos? Só Deus. Mas quando nós voltamos, todos os nossos corpos estão aqui. Agora eu vou explicar por quê. Porque existe essa empatia natural, ou antipatia, vale a mesma coisa, natural quando pessoas se encontram. A explicação é a seguinte: até o plano mental inferior, os seres divinos, nós somos indivíduos. Daí para cima nós não somos mais. Nós somos coletivo. Nós somos uns dos outros. Quando nós dormimos, ninguém sabe para onde ninguém vai. Mas quando nós voltamos, cada um de nós está com cada um. Então eu chego, eu lembro de você. Claro que eu lembro, eu vivo todo o tempo da minha vida com você. Não tem jeito. Você me aguenta ou não? Então o que eu posso fazer? Só posso fazer uma coisa: usar sempre as 3 palavras mais lindas que podem existir no mundo. Eu te amo. É por isso que nós estamos juntos. E o que eu falei para ela é para todos vocês. É para toda a humanidade. Todos os filhos de Gaia. Gaia é um nome carinhoso que se dá à Terra. É assim que funciona. Então nós temos fáscias em todos os corpos. Então quando nós estivermos tratando da face física, com movimentos físicos, pressões físicas, velocidades físicas, nós estaremos tratando da física, do desarranjo mecânico da face física. Se o problema, e nós não soubermos, tem outras entradas emocionais ou mentais já diagnosticadas, nós precisamos mudar isso. Como? Vamos aprender juntos. Nós não sabemos, temos muitas ideias, mas não sabemos exatamente como ir.
Por isso que vocês estão aqui. Nós precisamos de você. Nós quem? Todos nós. Todo mundo precisa de mim. É impossível ninguém não precisar. Então é essa a ideia. Essa é a ideia do conceito de face que nós temos até o presente momento. Agora, um detalhe final. Nós estamos ligados, que na literatura fala um cordão de prata, cordão de ouro, cordão não sei o quê. Quem leu a crônica das duas linhas, sabe que eram as duas linhas. Na verdade, não são duas linhas, são 7 linhas. Vocês forem ver, tem 7 linhas. Até 8 por causa da construção. Mas são 7 linhas. Nós estamos 7 linhas. Quando as cordas cósmicas vibram, vocês já ouviram falar de cordas cósmicas? Tem um monte de artigos científicos, tem livros que falam sobre isso. Os físicos quânticos de atualmente só estão ligadões com isso daí, tentando explicar a origem de tudo. E a origem de tudo começa no começo. Nós costumamos falar que existe a centelha divina. Vem da centelha divina que vibra as cordas cósmicas. As cordas cósmicas, elas como exteriorizam a energia. Fagulhas, gotas, você imaginar de energia. A ciência já detectou essas energias. Elas se chamam gluons e quarks. Gluons. Gluon, do nome em inglês, glue, cola. Porque o gluon sai doidão na forma de energia e encontra um doidão mais ainda chamado quark. Então, o quark só se manifesta se o gluon grudar um no outro. Porque sozinho ele não funciona. Precisa de pelo menos 3. Opa, por que 3? Porque tudo começa com um par de espirais. Na verdade, não são 3 espirais. Em algumas circunstâncias são 3. Mas na realidade, existe algo que liga as duas, positiva e negativa, que tem a mesma forma de espiral. E lá vem as cordas, os quarks gluados, que de repente um vira próton, outro vira nêutron, e de repente vira um núcleo. E daí um fóton de luz que está acompanhando tudo isso aí, vira elétron, pluft, vira um átomo. E daí? Se tem um átomo, opa, é possível fazer alguma substância. Faz alguma substância. E alguma substância faz o quê? Alguma molécula. Alguma molécula faz algum tecido. Uma célula, algum tecido, um órgão, de repente, vira você. Como se chama? É assim que se começa. E é aqui que você termina esse projeto. É isso. Acabou meu tempo? Só mais uma coisinha para as pessoas, elas têm uma sensação, professor, estão se encontrando no teu curso. Não encontra e se encontra. Explica, já que o senhor falou dos 7 corpos, O encontro da face. Essa sensação de encontro é um conhecimento do encontro que já existe. Porque nós vimos aqui, ó, nesse pedacinho chamado ternário superior, não precisamos encontrar, nós já estamos encontrados. Ad perpetuum rei memoriam, desde o início até agora. Daqui para baixo, nós nos separamos. E sabe o que acontece? Nós morremos de saudade desse pedacinho de cima. E quando nós estamos aqui, um em cada canto,
um em Goiás, outro em Mato Grosso, outro em Portugal, outro na África. Quando eu falei, puxa vida, eu acho que eu não vou ficar dormindo todo dia para encontrar o Renan. Eu acho que é possível eu encontrar o Renan, não aqui somente, mas aqui. Porque aqui ninguém consegue falar eu te amo. Mas aqui eu consigo, eu amo você. É por isso que vocês se encontram. Por isso que vocês gostam de se encontrar. Nós somos assim, não tem outra escapatória. Não tem jeito de vocês resolverem problemas de ninguém. Estou falando agora como terapeutas. Se não for pelo caminho das coisas. Não tem outra possibilidade. Eu digo possibilidade efetiva. Porque existem muitas ferramentas que ajudam muito. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Renan pediu, na verdade, para eu falar uma coisa para vocês. Até uns tempos atrás, para mim, toda a terapia de estética era cosmética. E é. Mas eu não tinha a visão que eu tenho hoje da cosmética. E eu estou a fim de investir em quem está na cosmética. Ou seja, conversei com uma, duas, três. Procurem conhecer mais o corpo, não uma parte dele somente. Então, estudem a anatomia. Se vocês fizerem isso, o que vai acontecer? Vocês vão poder conversar melhor com o Renan. E o que vem do Renan vai adicionar tudo que vocês vão precisar para tratar melhor. Não só da cosmética, como qualquer coisa que vier só. Vocês têm que gostar mais imensamente de vocês. Agora, se alguém é feio, acho que fica mais difícil. Mas se alguém é bonito, é pior. Porque a vaidade explode. E vaidade. Se não tivesse egoísmo, não teria uma outra coisa. Trabalhem o egoísmo e vocês estão trabalhando o orgulho. Trabalhem o orgulho, vocês estão destruindo a vaidade. Trabalharem desse jeito, pode crer, estou com vocês. O Renan vai estar com vocês. Vocês vão parar de fazer cosmética. Continuar fazendo, todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer ficar legal. Mas vocês vão deixar todo mundo mais. Se você não se ama, jamais vocês vão falar para ninguém. Se falarem, estarão falando hipocritamente aquelas três palavras maravilhosas. Eu te amo. Falem com convicção. Porque se você falar que ama alguém, morreu. Você acabou de ser responsável por ela.
Eu sou responsável por você. Porque eu te amo. É assim que funciona. É assim que funciona. A marca dos problemas que qualquer pessoa possa ter está no rosto. Depois vai para o corpo, vai para os pés, vai para as mãos. Então, quando você olha para uma pessoa e você acha que os pés dela não estão bem, as mãos não estão bem, o corpo não está bem, o rosto não está bem, os cabelos não estão bem, precisa ajudar. Porque essa pessoa está com algum tipo de problema. O maior dos problemas talvez seja a inércia, a vontade, a falta de vontade de seguir. Talvez seja. Às vezes não. Como você não sabe, você tem que tratar de tudo. Em dúvida, sempre prova. E é necessário fazer o que vocês estão fazendo. Hoje, eu faria o que vocês estão fazendo. Nos últimos anos, 5 anos talvez, que a cosmética é outra coisa. E eu respeito muito mais isso. Tem mais uma coisinha que eu vou roubar do Renan de vocês, se vocês quiserem. Nós falamos para vocês um monte de coisa de face e hoje vocês têm uma ideia de onde vem, onde está, para onde vai. De onde vem, nós tentamos mostrar para vocês a origem dela. Onde está, vocês estão fazendo com que ela se manifeste. Estão mexendo nela. Então, onde está. E para onde vai, vamos exemplificar essas fotos para algumas de vocês mostrar. O que você acha, professor, o antes e depois? É isso para onde vai. Então, seria interessante, já que vocês sabem muito bem onde ela está, porque o Renan é craque nisso para mostrar para vocês, e craque também para mostrar para vocês para onde ela vai o quê? Ela vai para um estado mais estável, disponibilizado e tudo mais. Mas e de onde ela vem? De onde ela vem vocês sabem, mas não sabem exatamente. Porque uma coisa que acho que vocês mais gostam aqui é de abraçar. Pelo menos eu senti isso. E que tal? Se nós fôssemos num abraço, onde ela está? Vocês já deram um abraço coletivo? Para ir onde a face está, só é possível se o abraço for coletivo, não dá para ir em abraço. Vocês já fizeram abraço coletivo? Eu já fiz inúmeras vezes. Vamos fazer hoje. O Renan não sei que vai permitir. Permite, o que você quiser, isso você vai fazer um abraço com 2 pessoas. Nós vamos ser conhecendo, depois vocês vão nos abraçar em volta e vocês acharem. Ela fez isso, eu faço isso. Nós estamos aterrados. Diferente. Agora nós levantamos as mãos para mostrar que nós estamos ascendidos. Como eu estou conduzindo, à vontade que eu estou me oferecendo no abraço. E você me abraça do jeito que você quer.
assim eu. Porque nós estamos com as conexões telúricas, estamos alimentando as conexões. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar,